Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esta jornada de estudos da Palavra de Deus, especialmente do livro de Daniel. Que legal ter você aqui mais uma vez, compartilhando a Palavra de Deus com a gente, conversando um pouquinho. Lembrando que esse estudo só faz sentido se ele for acompanhado de uma profunda dependência de Deus, da ação do Espírito Santo na sua vida. E também, se você estiver aberto a compreender o que o texto bíblico tem para ensinar sobre o livro de Daniel. Lembrando que essa jornada não é exaustiva. Eu, Felipe Lemos, que sou um apaixonado, alguém que gosta bastante de estudar profecias bíblicas, especialmente em Apocalipse e Daniel. Eu não sou alguém que vai responder a todas as dúvidas que vocês talvez tenham em relação a esses livros, mas eu quis me dedicar a compartilhar um pouco do que eu já aprendi nos últimos anos com você, para que a gente possa crescer, para que nós possamos crescer juntos e nesse aprendizado e principalmente na aplicação desses princípios na nossa vida diária. Então vamos juntos, hoje Daniel capítulo 7, nós vamos começar uma nova fase no livro, em que nós vamos falar mais da parte escatológica. O que quer dizer isso? É o estudo que diz respeito aos tempos finais. Escatom tem a ver com tempos finais. Então, a partir de agora, nós vamos ver algumas visões e profecias que ultrapassam o tempo de vida do próprio profeta Daniel. Vão além, dizem respeito aos nossos dias atuais e até mesmo a tempos que virão depois dos nossos dias. Então, venha junto conosco nessa jornada. Eu quero conversar, trocar umas ideias, fazer de uma forma agradável esse estudo com você, mais uma vez, como a gente tem feito até agora. Daniel capítulo 7, então, nós vamos ver a profecia que fala dos 4 animais e vamos falar do Filho do Homem e o seu papel no julgamento. É disso que nós vamos tratar no capítulo 7, a partir de agora. Já falei, então, sobre como é que funciona o capítulo 7, é uma outra perspectiva dentro do livro. Até o capítulo 6 nós estávamos com uma parte mais histórica dentro do tempo de vida do profeta. Agora no capítulo 7 nós vamos ver alusões a tempos mais distantes. E vamos falar um pouquinho sobre o juízo, a importância do juízo, entender como o juízo se enquadra nesse estudo. O capítulo 7, ele traz você e traz a mim para dentro de um tempo em que o corregente da Babilônia era Belsassar, cujo pai era Nabonido e estava em Temã. Nabonido atuava em Temã nessa época, ano de 553, e Belsassar estava em Babilônia, cuidando dos interesses do reino. É também o ano da vitória sobre o rei dos Medos, a vitória de Ciro sobre o rei dos Medos, Astíages. Então é nesse contexto em que nós vamos estar agora quando nós estudarmos o capítulo 7, é o contexto em que Daniel estava. E quando a gente fala do capítulo 7, a gente precisa parar para entender um pouquinho o que são linhas de interpretação profética. Eu sei que pode ser um pouquinho técnico isso, mas eu vou tentar fazer de uma forma bem simples e clara para você entender, porque existem maneiras diferentes de entender profecias bíblicas. Deixa eu explicar sobre principalmente 3 abordagens importantes. A primeira delas é a linha preterista. A linha preterista defende uma visão que aplica as profecias de Daniel ao contexto da Judéia do 2º século antes de Cristo, basicamente. O período intertestamentário, aquele período de mais de 400 anos, entre os livros de Malaquias e o livro de Mateus no Novo Testamento, em que não houve, ou pelo menos Deus não levantou profetas específicos para guiar o seu povo. Esse período é o período chamado intertestamentário. Muitos acreditam que as profecias de Daniel se cumprem exatamente nesse período, especificamente a identificação do chifre pequeno, que nós vamos estudar agora no capítulo 7. Nesse caso, para muitos defensores dessa linha de interpretação profética, o anticristo ou o chifre pequeno apresentado em Daniel capítulos 7 e 8 é Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, um rei Seleucida. Por algumas razões eles apresentam isso. É uma linha que joga tudo no passado, ou seja, não tem praticamente nada para se cumprir ainda no futuro, por isso que ela é chamada de linha preterista. Tem a linha futurista também, que é uma escola de interpretação que mantém a visão de que as profecias do livro se referem à história de Israel, mas ao mesmo tempo um grupo desta linha, defensor dessa linha, conhecido como dispensacionalista,
ele vê, por exemplo, uma aplicação ainda futura de Daniel capítulo 9, por exemplo. Os versículos 24 a 27, eles vão projetar lá num futuro distante, que é além do nosso tempo. Eles interpretam, então, que o príncipe que há de vir, lá em Daniel 9, é o anticristo ou chifre pequeno, mas no futuro. Da mesma maneira, no final das 7 semanas proféticas, esse grupo entende, compreende de uma maneira que, para eles, vai ocorrer a volta de Jesus no final das 7 semanas proféticas, lá de Daniel 9, e haverá uma lacuna, um gap entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel 9. A gente vai estudar ainda Daniel 9 e vamos ver se realmente a linha historicista é essa. Essa é a linha futurista, então estou só explicando para que você saiba que existem outras maneiras de interpretar, só que elas apresentam algumas deficiências quando você confronta com o texto bíblico mais profundamente. E tem a linha historicista, que é a que nós vamos nos propor aqui a apresentar para vocês, né? Então, a linha historicista, ela trabalha com Deus comandando o mundo ao longo da história. Então, nesse caso, a interpretação historicista aplica as profecias de Daniel ao tempo do exílio de Judá e ao retorno, o tempo da igreja cristã, e apontam para o tempo do fim. Ou seja, as profecias de Daniel cobrem a história dos impérios pagãos e vai até a consumação do reino eterno de Deus. E nesse tipo de interpretação historicista, é essencial que a primeira tarefa do estudante e do instrutor seja a de deixar o texto e o seu contexto explicarem os símbolos, e de maneira secundária as notícias e ideias próprias construídas pelos seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas pessoas que acham que interpretar a profecia é pegar uma notícia que saiu num portal, num canal do YouTube, e tentar encaixar dentro da Bíblia. Como se a Bíblia fosse um quebra-cabeças, que você coloca as peças que você pegou de fora e aí monta em cima da Bíblia e a Bíblia vai virar aquele quadro que você queria. Não é assim. A Bíblia tem a revelação profética e os acontecimentos do mundo vão seguir essa linha. Então alguns acabam fazendo uma certa interpretação muito própria e às vezes muito imaginativa, muito fantasiosa. Por isso que a gente precisa estar muito, pelo menos essa é a proposta que eu tenho trazido para cá, que a gente faça uma interpretação que leve em conta a intertextualidade. Ou seja, os demais textos da Bíblia vão ajudar a você compreender os símbolos e os fatos que estão sendo apresentados no livro de Daniel, que é o livro que nós estamos estudando aqui nessa classe de estudos. Então, é muito importante você compreender isso. Nós precisamos estudar o livro de Daniel tendo como pano de fundo e como base os demais textos da própria Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Porque a Bíblia é um todo. A Bíblia se compreende ou se estuda de uma maneira ampla e de uma maneira combinada. Então é muito importante a gente ter em mente isso. Vamos avançar então? Depois dessa rápida explicação das linhas de interpretação profética, vamos ler o texto então. Daniel capítulo 7, acompanha comigo, versos 1 em diante. No primeiro ano do reinado de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado na sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Ele tinha nas costas 4 asas de ave, e este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu um 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos.
como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Até aí, versos 1 a 8 é o que nós acabamos de ler de Daniel capítulo 7. Tem uma menção à água, grande mar e ventos. Isso sempre indica dentro da Bíblia algumas coisas para nós. Tanto o mar quanto os ventos falam de algo mundial, que envolve todas as partes do mundo. Então, da totalidade do mundo. Nós temos referências para isso em outras partes do Antigo Testamento. As nações, elas são consideradas dentro da perspectiva bíblica, em algumas partes, como o mar. Então, é muito interessante porque nós temos também os 4 pontos cardeais ligados à ideia dos 4 ventos. Tudo isso nessa primeira parte. Ou seja, essas nações saem do mar. Ou seja, elas representam, elas demonstram para nós que são impérios que dominariam, o seu domínio seria total sobre a terra. Veja alguns rápidos exemplos na Bíblia, Jeremias 49, 36, deixa eu ler 2 textinhos só para a gente fortalecer essa ideia de 4 ventos, cantos da terra como totalidade. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra e os dispersarei na direção de todos esses ventos. E não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Então você vê aí claramente esse conceito. Zacarias 6, 5, 6 também. O anjo respondeu, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles e os cavalos baios vão para a terra do sul. Então, novamente, a mesma ideia. Os 4 animais que aparecem em Daniel 7 são diferentes. Eles sobem do mar e são grandes. O comentarista Zdravko Stefanovic, eu vou citar aqui vários comentaristas, como já tenho citado nos outros programas, ele diz o seguinte, as bestas retratadas na visão de Daniel recebem o seu poder de Deus, mas parecem sair do controle de Deus quando eles oprimem e arruinam o resto da criação de Deus na terra. Interessante, então. Elas são autorizadas por Deus a atuar, mas depois saem do controle. Esta ideia de uma besta comparada com alguém perverso também aparece em Provérbios capítulo 28, verso 15. Então, a identidade desses poderes ou reinos está relacionada aos poderes descritos lá no capítulo 2. Relembrando, o capítulo 2 apresentou aquela sequência de impérios que iriam criar problemas para o povo de Deus, perseguir, oprimir, e de novo essa sequência de impérios aparece no capítulo 2. Provérbios 28, 15 faz uma ligação entre os animais ali que aparecem em Daniel 7 e a impiedade. Diz assim, como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Interessante, né? Mas quais são os animais? Leão com asas de águia. Bom, você sabe que isso é uma imagem simbólica, né? Não existe um leão que voa. Então, evidentemente, está falando aqui de um simbolismo. Apesar de alguns leões darem um bote, né? Parecerem até que voam, mas isso é só uma figura de linguagem, né? Aqui é interessante que o leão alado, ou que voa, é encontrado em objetos de arte babilônicos. Vários profetas se referiram ao rei Nabucodonosor da Babilônia dessa forma. Existem vários textos que você depois pode pesquisar, Jeremias 4, verso 7, Jeremias 49, Jeremias capítulo 50, Ezequiel capítulo 17, Abacuque capítulo 1, verso 8. O Jacques Ducan, que é um grande estudioso que a gente também tem citado aqui, ele diz que esse reino é o melhor, exatamente como o reino do capítulo 2 é descrito como a cabeça e o rei dos reis. Então aqui já tem uma analogia entre a cabeça de ouro da estátua vista por Nabucodonosor e retratada no capítulo 2 de Daniel, e o leão com asas de águia no capítulo 7. Se trata do mesmo império, Império Babilônico. Inclusive existe um portal ainda existente lá de Ishtar, que tem justamente uma imagem, isso no Iraque, né, que tem uma imagem de um leão. Quer dizer, está muito vinculada está muito vinculado ao antigo reino da Babilônia ao leão. E aí tem os textos que eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas, por exemplo, você vê Jeremias 4, verso 7. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Uma comparação de leão com a Babilônia, claríssimo. E Ezequiel 17, 12, se você quiser também, pergunte agora à casa rebelde, será que vocês não sabem o que significa isso? Diga, eis que o rei de Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Então, mais uma vez uma analogia à Babilônia também. O outro animal que aparece na sequência, veja que aí é uma sequência
leão e aí então vem o urso. É uma sequência do mesmo jeito que nós tínhamos uma sequência no capítulo 2 de Daniel. Cabeça de ouro da estátua, peito de prata. É feita essa sequência. É apresentar essa sequência no sonho e na interpretação feita por Daniel através do poder de Deus. É interessante que diz que o urso se levantou de um dos lados e depois saiu para devorar. Muitos concordam que esse urso que se levantou de um dos lados pode significar a dualidade de poderes que compôs esse grande império. Historicamente, quem dominou a Babilônia e se tornou um grande império posteriormente foi o Império Medo-Persa. Mas primeiro os persas eram vassalos ou submissos aos medos. Porém, isso mudou depois. A partir do rei Cambises I, houve o predomínio dos persas sobre os medos. Por isso, ele acabou tendo uma mudança, né? Só que é interessante, porque esse Império Medo-Persa, ele acabou ficando forte e ele é descrito no capítulo 7 de Daniel pela figura do urso, que traz 3 costelas em sua boca. Essas costelas seriam, na visão de comentaristas, como 3 poderes principais que foram conquistados pelo Império Medo-Persa. O Império de Lídia, Babilônia, logicamente, e Egito. Inclusive, fontes antigas da tradição judaica, como o Talmud, já associavam a Pérsia ao urso. Interessante isso. E o Jacques Ducan cita um trecho onde diz que os persas comem e bebem como o urso, têm cabelos como de urso e são agitados como o urso. Então, na própria tradição antiga judaica já havia uma referência muito clara de urso ao Império Medo-Persa. Nós vamos em frente, tem muita coisa ainda, tá? Temos um outro animal que é o leopardo, ele vem na sequência também. O leopardo corresponde ao 3º reino da estátua lá do capítulo 2. Se nós continuarmos seguindo aquela interpretação historicista que a gente vem fazendo desde o capítulo 2, o reino seguinte é a Grécia ou Império Grego-Macedônico, conduzido por ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Basicamente, como já vimos no estudo sobre o capítulo 2, esse imperador assumiu o trono da Macedônia em 336 a.C. e desde então expandiu os domínios, derrotando os persas. Eu não vou falar de tudo que já diz respeito às transições, porque isso nós já explicamos lá no capítulo 2, sobre a transição desses impérios. O leopardo é apresentado aqui como com 4 asas, o que lhe confere velocidade, a velocidade do reino desse império para se expandir. E 4 cabeças, que dá uma ideia de dominação, que é ampla. Esse reino ou império é caracterizado, portanto, pela rapidez e universalidade das suas conquistas. O historiador e teólogo Maxwell diz que estas 4 cabeças podem ser entendidas como a divisão do Império Helênico, que também é chamado, o Império Grego é chamado de helênico. Quando você ouvir helênico, grego, está falando da mesma coisa. Após a morte de Alexandre, Alexandre morreu, não deixou descendentes naturais, né? Havia um irmão aí que também acabou sendo morto. E historicamente restaram 4 generais que, digamos assim, dividiram o espólio, ou o que restou desse império. Vamos entender um pouquinho como isso é apresentado, ou relembrar, né? Nós falamos, por exemplo, de Cassandro, que ficou com a Macedônia e a Grécia, Licímaco, que ficou com a Trácia e parte da Ásia Menor, Ptolomeu, que já é mais conhecido, que ficou com o Egito, Cirenaica e a Palestina, inicialmente, e depois Seleuco, que ficou com o restante da Ásia, ou seja, as terras da Síria, mas depois ficou com a Palestina também. Já vimos então leão, representando Babilônia, urso representando Medo-Pérsia, leopardo representando Grécia, e aí aparece um 4º animal, terrível e espantoso. Esse 4º animal corresponde ao 4º metal da estátua do capítulo 2. É terrível, espantoso e sobremodo forte. Ele difere muito dos outros animais, e aí é muito interessante, que ele não é apresentado como um animal comum. É uma figura estranha, amedrontadora e muito diferente. E está associado ao Império Romano, o grande Império Romano, que sucedeu realmente ao espólio grego. Por mais que nós tenhamos o Império Seleucida e o Império Ptolomaico, mais ao sul, e o Império Ptolomaico mais leste e norte, em relação à Judéia, o Império Romano sobrepujou eles, como grande império. É muito importante a gente entender que o Império Seleucida, apesar de ser chamado de império, ele não tinha o mesmo poder que o Império Medo-Persa, nem grego, unificado, e nem igual ao Império Romano. E a mesma coisa dos Ptolomaicos, né? Então,
ou os Ptolomeus, né, a dinastia ptolomaica. É muito diferente isso. Esse animal terrível e espantoso, ele apresenta 10 chifres, isso nos lembra lá os 10 dedos da estátua do capítulo 2, ou seja, isso está falando quando houve uma subdivisão do Império Romano Ocidental, quando caiu em 476, se dividiu em 10 grandes reinos, não países, não confunda com países da Europa hoje, mas são 10 grandes reinos que deram origem depois aos países que nós conhecemos da Europa, mas isso é um processo posterior. Então você tem os impérios francos, já falamos disso no capítulo 2, né? Suevos, visigodos, ostrogodos, alamandros, etc. E é interessante que no capítulo 7 é falado que esses 10 chifres são 10 reis. Então a possível identidade desses reis já foi vista no capítulo 2. A gente já falou disso quando a gente fez esse estudo lá. Mas agora vamos nos concentrar na figura que aparece derivada do animal terrível e espantoso. Deixa eu voltar ao texto bíblico. Capítulo 7, verso 7. Olha que interessante. Quarto animal e o verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ora, o chifre pequeno naturalmente sai do Império Romano e não do que sobrou do Império Grego Macedônico. Aqui no texto está bem claro isso. O Ducan diz que na tradição bíblica, inclusive tem uma outra característica aqui, antes de eu falar do Ducan, vou falar qual é a característica. Fala que ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava com insolência ou arrogância, na versão da Nova Almeida Atualizada, que é a versão que nós estamos usando para a leitura do texto sempre, você já sabe, né? O Ducan diz que na tradição bíblica, características humanas, como apresentadas pela face humana e pelo barro de oleiro, lá do capítulo 2, tem uma conotação religiosa, ou seja, esse chifre, ele tem um rosto humano porque ele tem associação com religiosidade. É interessante isso. Então, esse poder, chifre pequeno, nós vamos identificá-lo melhor nesta aula e na aula seguinte. Mas nessa primeira aula nós vamos identificar algumas características desse chifre, porque ele é o ponto central, um dos pontos centrais desse capítulo. E ele apresenta ele inicia com uma atuação pequena. Ele vem dos chifres do animal terrível e espantoso, do Império Romano, mas ele vai crescer. E ele tem atuação religiosa. Muitos concordam que é o que se conhece como uma derivação do Império Romano, mas já não na sua fase pagã, porém na sua fase papal. Por que isso? Papal, o que é papal? Papado. Papado você já sabe o que é, né? Essa instituição milenar que veio de um império pagão, mas que trouxe elementos do cristianismo e fez uma espécie de uma fusão entre os elementos lá do paganismo, alguns elementos do paganismo, isso lá a partir do 4º século, depois se consolidou no 6º século, como papado mesmo, né? E é interessante que essa consolidação do papado se deu também com guerras e com combate a inimigos. Pode ser muito bem aquilo que é mencionado ali no capítulo 7 como os 3 chifres que foram arrancados por esse chifre pequeno. Alguns compreendem que são as vitórias obtidas contra os érulos, os vândalos e os ostrogodos, lá no 5º, 6º século da era cristã já. É uma expansão de poder, muito interessante. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode estar pensando, não, mas você já estava falando de Império Romano, agora já está falando de papado. Eu estou falando de papado já. Porque ele é a sequência, é o que o texto bíblico está apresentando, dentro de uma sequência histórica. O papado, para poder se consolidar, lá pelo 6º século, além de ter autorização, quando eu estou falando do 6º século, eu já não estou falando mais do Império Romano Ocidental, tá? Esse caiu no 5º século, 476. No 6º século nós temos o Império Romano Oriental, tá? Império Bizantino, que o Império Bizantino, na verdade, já é a consolidação desse cristianismo que tem tradições pagãs misturadas também, tá? O que acontece? Para manter a hegemonia desse poder crescente, que é chamado de papado, é preciso combater alguns inimigos, como, por exemplo, cristãos arianos. O próprio arianismo, que é uma corrente de pensamento derivada das ideias de um antigo bispo cristão de Alexandria chamado Ário, que viveu entre 270 e 336 da era cristã. Basicamente, o grande problema ali das ideias de Ário é que ele não acreditava na divindade de Jesus. E isso se disseminou bastante. E isso se tornou um empecilho para
o crescimento de um império ou de uma força do papado, desse cristianismo que seria um cristianismo católico unificado, já católico a partir do VI século, né? Então, inclusive, né, o Alistair McGrath explica, por exemplo, num artigo aí, que a crença fundamental é de que Jesus Cristo não era divino em nenhum sentido significante do termo. Ele era o primeiro entre as criaturas, isto é, preeminente em grau, mas inquestionavelmente uma criatura, não um ser divino. Então, esse era o grande problema das ideias de Ário, que foi combatida com guerra pelo papado. Esse é o crescimento do chifre pequeno, por isso que eu estou falando disso agora, porque esse é o crescimento do chifre pequeno. Então, uma guerra onde houve a eliminação de alguns poderes que atrapalharam, né? Isso depois eu vou explicar um pouquinho mais, ainda nesse estudo e no próximo, como isso se deu. Então a consolidação desse poder entre catolicismo e império, por que catolicismo e império? Porque você tem a religião e o poder estatal se unindo. Isso começa com Constantino, com o Edito de Tolerância de Constantino I, imperador, ainda no tempo do Império Romano Ocidental. Ele faz um edito de tolerância onde ele permite que o cristianismo se torne uma religião oficialmente aceita no Império Romano. Império Romano pagão ainda, ocidental. Isso em 321, por aí, o Edito de Tolerância de Constantino. Porém, no V século, isso se aprofunda, porque daí o Império não é mais tolera apenas. O Império Romano Oriental é cristão, mas é cristão católico. O que é isso? É diferente, é um pouco do que já vinha sendo colocado do paganismo junto. Então, é isso que vai acontecer. Quando eu falo paganismo, eu vou explicar melhor nos próximos capítulos o que são essas ideias pagãs que foram assimiladas, tá? Mas o que é importante entender é que, por exemplo, e aí o Maxwell registra alguns pontos importantes aí, nesse crescimento do chifre pequeno. O imperador católico Zeno, imperador católico, aqui já é considerado católico, ele arranjou um tratado com os ostrogodos em 487, o que resultou na eliminação do reino dos arianos érulos em 493. Então os érulos eram arianos, basicamente. Em 493 eles foram eliminados, quando houve um tratado com os ostrogodos. Porém, Clovis, o rei dos francos, que também é chamado de um novo Constantino, porque ele também expandiu. Por que ele já foi chamado de novo Constantino? Porque ele expandiu esse império católico, né? esse papado. Ele liderou guerras contra os visigodos e os liquidou em 508 na Batalha de Volé. Também os visigodos representavam um empecilho, porque eles não se sujeitaram ao sistema que estava sendo estabelecido. Então eles foram destruídos também. E finalmente o imperador católico Justiniano I exterminou os arianos vândalos em 534, reduzindo significativamente o poder dos arianos ostrogodos em 538. Porque você vai dizer, tá, mas de onde é que cresceu? O Império Romano, eu sei como é que venceu, mas e o chifre pequeno, esse poder, ou pequeno chifre, como alguns preferem falar, como é que cresceu? Vamos entender. Em 533, VI século, o que ocorre é que o imperador Justiniano reconhece a supremacia eclesiástica católica, assinalando o Papa ou o Bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Esse edito teve, inclusive, implicações jurídicas. Só que, apenas no ano de 538, o papado teve seu domínio liberado. Por quê? Porque foi somente em 538 que todos esses inimigos da unificação papal foram dominados e destruídos, e eliminados completamente como ameaças reais. Então, somente em 538 é que começa o predomínio do papado. Isso é muito significativo, porque nós vamos chegar daqui a pouco em um momento em que a profecia de Daniel vai apresentar um tempo específico em que essa supremacia papal se deu. Prestem atenção nesse ano de 538. Ele é um ano importante porque ele marca o início de uma soberania papal, de uma supremacia. Vamos continuar lendo Daniel 7, 9 e 10. Vamos ler. Vou ler na tela, mas você acompanha na sua Bíblia ou na tela também. Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente.
um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Aqui vai ter uma mudança importante, tá? Importante no texto. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Vamos entender mais depois o que é essa arrogância do chifre pequeno. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Agora verso 14. Foi-lhe dado o domínio e a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora nós passamos por uma descrição nós passamos da descrição dos animais para uma cena de descrição do juízo. Mudou bastante, né? Aqui começaram a aparecer tronos, livros abertos, o Filho do Homem recebendo a autoridade e domínio da parte do Ancião de Dias. Bom, nós vamos voltar às características daqui a pouquinho, nesse capítulo ainda, do chifre pequeno. Aguarde. Nós vamos ver outras características, mas aqui é feito um intervalo para explicar que esse chifre pequeno não vai durar para sempre. Seu domínio não vai durar para sempre. Ele vai ser julgado, destruído, e o povo de Deus vai ser vindicado. É que é muito importante entender aqui algumas coisas. Eu já vou explicar o que significa o juízo na Bíblia, em linhas gerais. Mas aqui vamos entender alguns elementos que aparecem nessa parte da profecia. Jesus é apresentado em várias partes da Bíblia sentado no trono depois da sua ressurreição. Em Salmos 110, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, 69. Além de Mateus 19, Lucas 22, 1 Coríntios e Apocalipse 3, onde os santos também são apresentados como sentados nos tronos. Ou seja, existem tronos no lugar celestial. Não pode ser aqui nessa terra, porque aqui não tem santuário. É no santuário celestial. Por que é muito importante isso? A gente vai estudar mais sobre santuário celestial no capítulo 8, nos dois estudos que nós vamos fazer do capítulo 8. Mas até aqui é importante você entender o seguinte: o poder do chifre pequeno não vai durar para sempre. O domínio do mal não vai durar para sempre. Existirá um momento em que Deus vai estabelecer a sentença final do seu juízo. E isso é apresentado já no capítulo 7, para dar esperança a você e a mim. E a gente sabe que o ancião de dias é uma figura ligada a Deus, o Pai. Daniel viu a corte celestial em uma representação de Deus. O Ducan lembra que os livros se abrem imediatamente após o ancião de dias tomar o seu assento. Ou seja, ele é uma figura que comanda inicialmente o julgamento. Só que é interessante que, e antes da gente falar o que acontece com o filho do homem, ele recebe a autoridade, mas antes de falar disso, é importante dizer que os livros, a menção aos livros indica juízo. A função deles é manter o registro de todas as ações passadas como testemunhas silenciosas durante o julgamento. Ora, o julgamento ele tem que ter registro do que é feito, para você poder saber quem está sentenciado a um destino ou a outro. Não existe a possibilidade de você ser sentenciado sem saber por quê. Malaquias 3, 16 a 18 fala de um memorial escrito. É muito interessante, a mesma referência a livros que registram os atos das pessoas. E aí, então, na sequência, você vê o chifre pequeno de um lado e o filho do homem de outro. No capítulo 7, tá, gente? Eu estou falando do capítulo 7. Eles representam poderes opostos nesse processo do juízo. O filho do homem vem nas nuvens na visão de Daniel. Então não é um homem comum, mas alguém em oposição aos animais vistos pelo profeta. Os animais vieram do mar. O filho do homem vem do céu. O Novo Testamento tem assimilado o conceito de filho do homem como Jesus Cristo. Você sabe disso, eu não vou gastar muito tempo. Existem várias passagens na Bíblia que associam Jesus a filho do homem, né? Que apresentam ele com essa denominação. Agora, nós temos 3 etapas aqui que nós precisamos entender. A primeira delas é a vinda do Filho do Homem que inaugura o reino. Certo? Isso aconteceu quando Jesus ascendeu e foi entronizado. Está bem explicado no capítulo 4 de Apocalipse e no capítulo 5. Aliás, convido você a ver a minha série
sobre Apocalipse, capítulo a capítulo, no site apocalipse.com. Lá tem o curso avançado do livro do Apocalipse. Vai lá e confira as aulas dos capítulos 4 e 5, que você vai entender bem o que significa a entronização de Jesus depois que ele ascende ao céu. Essa é a primeira etapa, quando Jesus inaugura o reino, ele inaugura o santuário celestial, a partir do momento em que ele passa a ser intercessor da humanidade. Isso está bem escrito nos capítulos 7, 8 e 9 de Hebreus. Vale a pena também estudar esses 3 capítulos. Depois tem o estabelecimento, a última etapa disso é o estabelecimento concreto desse reino, que é a etapa 3. Quando Jesus vai estabelecer definitivamente o reino eterno nesse mundo. É quando ele vai voltar. E vai conversar com o milênio, onde vai haver a fase final de julgamento, onde todo mundo vai saber por que alguns estão perdidos e outros estão salvos, no milênio. Isso lá escrito muito bem nos capítulos 19 e 20 de Apocalipse. Também vale a pena. Eu tenho aulas sobre isso no site apocalipse.com. Depois você pode conferir lá. E aí, o que acontece no meio? Qual é a etapa 2? Etapa 1 é a inauguração do reino. Etapa 3 é a consolidação, o estabelecimento concreto do reino. E no meio tem o julgamento, onde você vai definir quem vai estar no reino e quem não vai estar. Mas como é que essa definição é arbitrária? É autoritária? Não é autoritária nem arbitrária. É interessante que o Filho do Homem, ele recebe a autoridade aqui, conforme a gente viu em Daniel capítulo 7, para julgar. Por quê? Porque ele conhece a realidade. Ele é aquele que morreu para salvar as pessoas dos seus pecados. Quem aceita a salvação de Cristo, quem aceita a graça imerecida e que dá a salvação, esse vai estar com Jesus. Esse não precisa temer o julgamento. O julgamento é uma confirmação da fé, da aceitação dessa pessoa dos méritos de Cristo. Agora, quem tem que temer, ou quem vai temer o juízo, é aquele que não aceitou a salvação em Cristo. O domínio foi dado a Jesus. E isso é muito importante, porque Jesus ele é glorificado e ele é a autoridade para julgar. Isso é muito mencionado em Mateus 26, 64, e ele mesmo falou que ele tem autoridade, e Paulo confirmou isso em Efésios 1, 19 a 22. É a entronização de Jesus também que é apresentado no capítulo 5, explica bem isso. Então, até agora para você entender, os animais são os impérios que vão passar, o chifre pequeno é um poder que vem fazer algo um pouco mais complicado em relação aos princípios de Deus, mas aí tem um intervalo que é apresentado dentro desse capítulo, é feito um corte, meio até abrupto. É assim mesmo que funciona o livro de Daniel, tem uns cortes, tem uns intervalos, o Apocalipse também tem isso, é assim que foram estruturados os livros. Não é uma questão de gosto ou de interesse, é assim que os livros estão estruturados, por isso que eu estou explicando como é que o livro é estruturado para você entender. Então, esse intervalo aparece lá para mostrar que o julgamento acontece, que mesmo com toda essa força do chifre pequeno, com essa arrogância, essa tentativa de destruir os princípios de Deus, e também você vai ver que ele vai oprimir e perseguir o povo de Deus, mesmo com tudo isso, há uma esperança do juízo. Vamos continuar lendo o texto de Daniel 7, vai ficar bem claro aí, né? Eu, Daniel, versos 15 em diante, eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então eu me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são 4, olha só a explicação, são 4 reis que se levantarão da terra. Pronto, aquilo que acabamos de falar, o anjo deu essa explicação já. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Aqui é a esperança de que, apesar desses impérios atrapalharem, perseguirem, oprimirem o povo de Deus sincero herdará o reino eterno um dia. Por isso, o juiz apareceu ali. Versos 19 em diante. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Daniel pedindo explicação. Versos 21 em diante. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Agora veja que o chifre pequeno, ele ataca os salvos de Deus e estava vencendo. Então, Daniel viu essa
supremacia do chifre pequeno, desse poder papal, atuando para perseguir aqueles que eram fiéis a Deus. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Daniel já está vendo lá no futuro, quando o juízo de Deus vai vindicar, ou seja, vai reconhecer aqueles que são fiéis a ele. Quando reconhece os fiéis, evidentemente dá o destino para os infiéis. Esse conceito está em toda a Bíblia. Algumas pessoas acham impopular, não gostam de imaginar que o juízo tem dois lados. Alguns imaginam que vai ser uma salvação universalista, que todo mundo vai ser salvo, não importa o que pense, não importa o que faça, não importa a sua reação diante da graça de Deus. Não é isso que a Bíblia fala. Esse pode ser um conceito muito bonito para quem pensa assim. Só que quando você contrasta com o texto bíblico, não é isso que ele fala. O texto bíblico não fala em uma salvação universalista, ampla e irrestrita. Ele fala numa salvação para aqueles que aceitam a graça. Então, por isso que o texto agora de 21 e 22 fala o seguinte: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, essa é uma certeza dada em Daniel. Daniel ficou aflito com tudo isso. Mas os anjos ministradores estavam com ele. Os versos 17 e 18, que a gente já leu, resumem todo o significado da visão. Os opressivos poderes dominariam na terra, mas apesar disso, Deus estaria no controle. E lá no futuro, há a promessa de que ele restaurará o domínio completo e daria aos seus salvos. Isso não aconteceu ainda. Agora a ênfase é também sobre as características do chifre pequeno. Voltar às características do chifre pequeno agora no capítulo 7. Então vamos a algumas características, né? O chifre pequeno, ele é um poder que tem feições humanas, então nós já vimos que o Ducan fala que essas feições humanas elas estão ligadas à religiosidade, ou seja, ele tem um aspecto religioso, mas ele tem um aspecto político, porque ele tem poder para perseguir, ele atua de uma forma militar, e ele aparece cronologicamente depois dos 10 chifres. Isso é muito interessante. Então não pode ser algum daqueles poderes anteriores. Ele não pode ser um Érulo, um Vândalo, Ostrogodo. Não, porque esse poder lutou contra eles. Então ele vai ter que ser outro poder. Então se encaixa muito mais com o papado. Bom, mas o que nós podemos entender na história sobre o papado? Vamos voltar então a 321, aquilo que eu tinha começado a falar no começo desse estudo, vou retomar agora. O cristianismo deixou de ser um grupo perseguido pelos romanos no IV século. A religião cristã já passou a ser popular e conhecida no território, e tolerada pelo imperador Constantino, no IV século. A partir daí, o cristianismo se torna uma religião aceita pelo poder político. Isso é muito importante, porque antes ela não era aceita, ela era uma religião marginalizada. É diferente. Essa mudança existe. E essa mudança não é referida por adventistas apenas. Essa é uma mudança que foi já tratada e discutida na Reforma Protestante, inclusive pelos anabatistas bíblicos, que defendiam muito bem essa ideia. Qual a ideia? A ideia de que o cristianismo passou a ser uma religião autorizada estatal. E de autorizada passou a ser incorporada também no sistema estatal. Então a igreja cristã, que era um cristianismo que não tinha essa unidade administrativa, passou posteriormente a ser a Igreja Católica Apostólica Romana, que criou uma tradição religiosa própria, que tinha, entre outros aspectos, por exemplo, a substituição do dia de guarda, que naturalmente, desde os tempos apostólicos, era o sábado, e passou a ser o domingo nessa tradição católica apostólica romana. Católica Apostólica Romana. Isso não é uma invenção, isso está registrado nos livros, né? Instituição de adoração a pessoas mortas, intercessão de seres humanos, entre outros aspectos. Então, mas é importante destacar uma coisa antes de seguir com essa linha de explicação. O Jacques Ducan diz que a profecia denuncia a Igreja Católica como uma instituição histórica e política, não os seus fiéis como indivíduos. Então aqui, com todo respeito, com todo carinho, né, não se trata de uma crítica a quem é católico, a quem é praticante de qualquer outra religião. Pelo contrário, há muitas pessoas que seguem a fé católica, e acredito eu que muitos seguem com total sinceridade de que é uma tradição completamente bíblica. Apenas é preciso fazer a ressalva de que historicamente não é exatamente assim que se deu.
A tradição católica não é alicerçada completamente nos estudos, nos princípios bíblicos. Ela teve elementos do paganismo que foram incorporados ao longo do tempo. E eles estão presentes no registro histórico. Esse poder, o chifre pequeno, ele se tornou, na época medieval, Idade Média, né? A partir do 6º século lá da era cristã, você já tem o período medieval começando. Ele se tornou, então, esse chifre pequeno, um poder perseguidor de muitos que exaltava a Bíblia acima da tradição religiosa. Tem, inclusive, uma alusão, não é mencionado, acho que isso é mencionado até no capítulo 7, deixa eu retomar aqui. Muito bem, no verso 25. Diz assim, falando do chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Já vou falar disso, não vou falar agora, porque esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo é muito importante para nós entendermos. Quando que começou essa perseguição aos santos? E quem perseguiu? O poder papal. Não tenha dúvidas que foi o chifre pequeno. Porque a partir do 6º século, a partir de 538, o papado ascendeu como um poder mais consolidado e com possibilidade de perseguir. Por que com possibilidade de perseguir? Porque ele tinha apoio estatal, apoio do poder governamental. É muito claro isso. O poder papal não era apenas um poder religioso, era um poder com força de governo. Vamos ver o que aconteceu exatamente e entender bem essa lógica. Vamos ler os versos 23, 24 em diante, aí eu vou retomar essa explicação. Daniel capítulo 7, e vou falar de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? Porque eu mencionei agora no verso 25. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Eu estou lendo o verso 23. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e o fará em pedaços. Está falando do 4º animal. Aí diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Chifre pequeno sendo retomado. Aí fala agora, o texto que eu tinha lido antes. Ele falará contra o Altíssimo. Oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas em meu coração. Vamos então entender algumas coisas importantes no final do capítulo 7. Primeira delas, o chifre pequeno, ele é perseguidor também. E ele ataca o Altíssimo. Vai ficar mais claro os detalhes desse ataque nos estudos do capítulo 8. Mas até agora, uma coisa importante. A partir da sua consolidação como papado, essa instituição teve poder para perseguir, e ela perseguiu, na época medieval, todos os que se opuseram a essa tradição religiosa que ela implementou e que ela construiu desde o 4º século, quando o cristianismo passou a ser aceito como uma religião do Império Romano Ocidental. Então, por isso que o Império Romano, o 4º animal, e o chifre pequeno estão muito entrelaçados. Isso é muito importante entender. Agora, ela persegue na Inquisição medieval, é bem conhecido isso, amplamente registrado na história, e isso vai durar muito tempo. Tem a Reforma Protestante, que questiona frontalmente isso, né? Desde o século XII, XIII, XIV, há uma reação da Reforma Protestante, né? Mas alguns elementos, mesmo com a Reforma Protestante, se mantiveram. Os estados religiosos continuaram, muitas das tradições católicas romanas foram mantidas, inclusive com o batismo infantil, ou seja, o batismo não de pessoas que conscientemente aceitam a salvação, a não ser quando houve uma manifestação dos anabatistas. Com os anabatistas, esse conceito foi questionado, mas não foi aceito pela Reforma Protestante mais tradicional, vamos dizer assim, de Zwinglio, entre outros. Então, é importante entender que esse sistema
perseguidor, aconteceu. E aí é interessante que você pode pensar assim, não, mas e o que tem a ver o juízo com isso? Bom, o Zdravko Stefanovic, afirma que perto do final da interpretação do anjo, ele lembra a Daniel que o fim das atividades do chifre pequeno é um resultado direto do julgamento que acontece no céu. Os santos que agora são chamados de pessoas são os recipientes do reino que é idêntico ao reino do Altíssimo. Ora, mas teve um julgamento do chifre pequeno, ele acabou? Calma, vou explicar melhor isso. O chifre pequeno, ele fala contra o Altíssimo, ou seja, quando ele fala contra o Altíssimo, ele está questionando o que Deus faz. Quando ele cria tradições que não são as tradições bíblicas, que não são alicerçadas nos princípios bíblicos, ele está falando contra o Altíssimo porque ele se coloca no lugar de Deus para estabelecer seus próprios princípios de intermediação humana, de guarda de um dia diferente do sábado, adoração de mortos, etc. São todas tradições que não estão compatíveis com o texto bíblico. Basta você pesquisar com profundidade, você vai ver que essas tradições não são baseadas na Bíblia. Mas ele oprime os santos de Deus. O povo de Deus é perseguido. Ele tenta mudar os tempos e a lei, é o que fala aqui justamente o texto, ele vai falar posteriormente isso, né, no capítulo 8, vai falar que muda os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E agora eu explico. Ora, esse período é interpretado por muitos comentaristas como 1260 anos. Por quê? Porque os tempos seriam anos aí. E esse tempo, ele é comparado em outras partes da Bíblia aos 42 meses proféticos. E isso dá exatamente 1260 anos literais. E é muito interessante porque se você observar que esse poder papal começa seu sistema de perseguição em 538, por causa daquilo que eu já expliquei, quando o papado tem a condição de, como um poder também estatal, a atuar contra aqueles que se colocam no seu lugar, isso vai durar 1260 anos e vai terminar quando? Muitos comentaristas historicistas vão entender que termina no ano de 1798. O que acontece no final do século XVIII? Você já teve a Revolução Francesa, que eclodiu lá em 1789, questionou a monarquia, questionou a religiosidade católica, confiscou os bens da Igreja Católica, inclusive, né? Isso tudo é fato bastante conhecido e amplamente documentado. E aí o que acontece? Em 1798, o Papa Pio VI, ele é aprisionado pelo general Berthier, já na época das guerras napoleônicas, já sob o comando de Napoleão, que foi o Napoleão já é um império militar que vem na sequência da reforma, da Revolução Francesa, né? Eu ia falar reforma protestante, não, né? Da Revolução Francesa, do iluminismo, de todo esse questionamento da religiosidade, né? Então, ali você tem o aprisionamento do Papa. Nesse momento, o poder, a supremacia papal perde força. E aí, é muito importante entender que o final do versículo 25 diz que só começa a sua ação completa como chifre pequeno, o chifre pequeno só se diferencia mesmo de um outro tipo de poder quando ele inicia a perseguição. Por isso que o chifre pequeno não pode ser Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio não faz uma perseguição sistemática durante 1260 anos na época medieval. O Antíoco Epifânio reinou no primeiro ou segundo, aliás, no segundo século antes de Cristo. Isso não tem absolutamente nada a ver com o período medieval. Então, o chifre pequeno não pode ser comparado ao Antíoco Epifânio. É historicamente inviável esse pensamento, essa explicação. Até agora, você poderia pensar assim, as características do chifre pequeno se enquadram com qualquer outro poder. Porém, a perseguição sistemática aos santos durante um período específico, não. Então veja que a partir daí, as características fecham muito mais com o papado. A possibilidade de perseguir só acontece após 533, 538, né? Tem uma tese do Dr. Jean Zukovsky, pode procurar lá, Jean Zukovsky, tese doutoral, que você vai ver que fala exatamente disso em muitos detalhes. Mas o chifre pequeno não apenas se manifesta de forma contrária ao que Deus estabeleceu, mas ele procura substituir Deus no âmbito da história. Só Deus tem a prerrogativa de mudar os tempos, o destino das nações, de mudar leis.
Mas esse chifre é arrogante nesse sentido. Ele é arrogante porque ele se coloca naquele lugar que ele não pode. O poder papal se coloca acima de Deus e cria um sistema de mediação que coloca homens como representantes de Deus, algo que não havia sido estabelecido. E aí vem a questão de que eu já falei, a mudança do sábado para o domingo, entre outras coisas. Veja como Maxwell ilustra bem isso com uma citação num dos seus livros. Por volta de 1440, Pedro de Ancarano proclamou que o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não provém dos homens, mas de Deus. E ele age na terra como preposto de Deus, com pleno poder para liberar ou reter as suas ovelhas. Veja que arrogância nesse texto. O J.N. Andrews, que é um pioneiro adventista, ele escreveu um livro muito interessante sobre a história do sábado. Ele diz que o primeiro ato de usurpação papal ocorreu por meio de um edito a favor do domingo. O apogeu, o ápice da usurpação papal foi marcado por uma ação do Papa em fornecer um preceito divino para a observância do domingo, que é completamente antibíblico. E aí o que acontece? Por que o juízo está ligado a isso? Mas o juízo aconteceu quando? Como é que começou o juízo, então? Não estou entendendo. Calma, nos estudos do capítulo 8 você vai ver quando é que começa o juízo. Você vai ver que o juízo começa muito antes do que você imagine. Você vai entender em maiores detalhes o que é o juízo de Deus. Tá? Eu estou tentando explicar com calma e estou colocando aspectos históricos e mais teológicos para que eles fiquem mais claros. Mas a gente vai precisar fazer esse curso capítulo por capítulo para poder entender os detalhes, tá bom? Vai com tranquilidade, vem comigo, vai ficar tudo mais claro aí ao longo dessa jornada. Mas aqui você tem que entender uma coisa muito importante. O juízo, ele aparece aqui no capítulo 7 como algo negativo para o poder opressor, ou seja, o poder papal não duraria para sempre, mas ele também é um alento, uma esperança para aqueles que seguem a Deus, porque é a certeza de que eles vão herdar o reino celestial, o reino do domínio eterno. Então a gente pode começar a ter a impressão forte de que esse juízo vai começar a partir depois de 1798, né? Não pode ser antes de 1798, porque antes disso o poder papal estava na sua plenitude, na sua plena atividade. É isso que nós vamos entender no próximo estudo. Tá bom? Eu quero deixar dois recados finais aqui para você sobre o estudo do capítulo 7. Primeiro deles, confie na condução de Deus ao longo da história. Não são os impérios desse mundo que vão prevalecer. É o reino eterno prometido a cada um dos salvos. Segundo, o juízo de Deus não é um juízo para condenar. É um juízo para reivindicar ou vindicar o seu poder de salvar a humanidade. É uma confirmação do poder divino. A palavra juízo nem significa sentença nem condenação. Ela tem muito mais a ver com decisão. Então, o juízo não tem a ver com condenação e destruição. Tem a ver com decisão, com determinação, com algo que vai ser decidido. Então, confie, e você vai ver mais claramente nos estudos dos capítulos 8. Nós vamos fazer 2 aulas sobre o capítulo 8. Vai ficar bem mais claro o que é o juízo de Deus. Posso fazer uma oração bem breve com você? Grande Deus, muito obrigado pelos ensinamentos do capítulo 7, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado em relação a esse livro de Daniel. Muito obrigado pela certeza de um juízo que é a vindicação do seu poder para nos salvar. Muito obrigado porque nós podemos acreditar que o reino eterno vai dominar e que nenhum império desse mundo vai prevalecer. Continue conosco, abençoando cada amigo, aluno nessa jornada espiritual de estudo da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.